Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versos de 16 a 22, diz assim a palavra de Deus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo também os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Versos 21 e 22. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Louvado seja Deus. Queridos, nós estamos entrando aqui ainda no primeiro capítulo do Evangelho segundo Marcos, no momento em que efetivamente o ministério terreno de Jesus Cristo dá início. Então nós vimos aqui no decorrer desse início aqui do capítulo 1, que o verso 1 que nós tratamos como uma introdução a todo este Evangelho. Depois nós vimos ali a inclusão na história de João Batista, importantíssimo, por cumprir-se a profecia, e mais, cumprindo uma profecia que apontava para uma segunda profecia, a chegada do Messias, que é Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo aqui, ele é batizado por João Batista. Também nós vimos que ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. E aí ele retorna para a Galileia, para a sua terra, para a sua região. E aqui nós entramos no nosso texto, aonde um primeiro ato de Cristo nesse seu ministério terreno é chamar os discípulos. O que nós poderíamos dizer aqui, usar a seguinte expressão: Jesus começa aqui a formar uma equipe de trabalho. Conquanto esta expressão, equipe de trabalho, ela está muito aquém do real significado do chamado de Jesus ao homem para a sua obra, para o Evangelho. Isso vai para muito além, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí o fato é, queridos, que Jesus ele começa a montar essa equipe, a juntar esses colaboradores. Nós vemos aqui através de duas duplas de irmãos. E na verdade aqui nós temos duas curiosidades. Jesus chama duas duplas de irmãos, e que estes irmãos, ambos, os quatro no caso, são pescadores. O que isso tem de relevância para nós? Então os primeiros irmãos são Simão e seu irmão André, que está aí no verso 16, e depois nós temos aí no verso 19, Tiago e o seu irmão João. E a despeito do chamado, deles serem pescadores, nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Mas a despeito desse chamado aqui, uma outra curiosidade que nós temos é que Marcos ele só nos traz as palavras de Jesus acerca desse chamado da primeira dupla. Da segunda dupla de irmãos ele não fala nada, ou não traz aqui as palavras que Cristo dirigiu a eles para os chamar. Mas a despeito de Simão e de André, nós temos aí no verso 17, aí eu quero começar a analisar com os irmãos esse texto. Umas palavras que Jesus traz nesse chamado que tem muito a nos ensinar. Acerca do chamado desses homens, obviamente em primeiro lugar, mas também do significado do nosso próprio chamado, quando Cristo de fato nos tem chamado a este Evangelho, a esta obra. Então as palavras que Jesus dirigiu à primeira dupla de irmãos, está aí no verso 17, disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E aí a gente vai dividir essa fala de Jesus em dois. A primeira parte, que é o chamado propriamente dito, vinde após mim.
E depois eu vos farei pescadores de homens, que nós poderíamos chamar de uma promessa quanto à resposta positiva ao chamado, ou poderíamos chamar de um prêmio que é dado àqueles que respondem positivamente ao chamado. Mas vamos lá, por partes. A primeira parte desta fala de Cristo é o chamado propriamente dito: vinde após mim. E aí eu preciso, queridos, dar uma passadazinha no grego rápido, para que a gente entenda mais precisamente a força dessa expressão. Em primeiro lugar, o termo traduzido aqui, ou o verbo traduzido aqui por vinde, no original, Cristo está, na verdade, trazendo uma ênfase maior, quando, na verdade, ele está dizendo: vinde agora, imediatamente. Este é a força deste verbo no original em grego, o que traz uma diferença preciosa, queridos, porque quando Cristo chama, assim como chamou estes discípulos, assim como chamou a minha vida, a sua vida, assim como está chamando você, quem sabe agora, nesse momento, quando Cristo traz o seu chamado, faz o seu chamado, ele espera uma pronta resposta. Ele não te chama para que você venha daqui a pouco. Ele não te chama para que você primeiro resolva determinadas questões na sua vida para posteriormente vir a respondê-lo positivamente. Não. Quando Cristo solta a sua voz e te chama pelo nome, ele está lhe chamando agora, imediatamente. É isso que nós temos aqui. Isso pode ser entendido, queridos, numa aplicação simples a todo o conteúdo bíblico da seguinte forma: por que Cristo nos chama imediatamente, queridos? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. O que me garante que amanhã eu e você despertaremos para esta vida? Quantas pessoas, queridos, estão perdendo as suas vidas nesse período de pandemia? Cada dia pessoas mais próximas de nós, cada vez pessoas mais conhecidas, mais íntimas de cada um de nós. E a questão é: estamos no Senhor para que a nossa partida desta vida signifique absolutamente a vida eterna em Cristo Jesus? Ou estamos distantes de Deus e o findar da nossa vida será um terrível fato que nos levará à perdição eterna? Por isso que o chamado de Cristo Jesus, ele é imediato. E mais, a segunda parte deste chamamento aqui: vinde após mim. Esse após mim também, segundo o original em grego, ele deve ser entendido literalmente. A ideia aqui das palavras de Cristo é: vinde após mim, atrás de mim. O que significa, queridos, que uma vez que aquele que é chamado por Cristo se posiciona atrás dele, Jesus está querendo dizer: siga os meus passos, mas exatamente segundo as minhas pegadas no chão. É Cristo dizendo: se eu virar à direita, você precisa virar à direita. Se eu virar para a esquerda, você precisa virar à esquerda. Você não pode deixar de pisar exatamente aonde eu tenho pisado. Quando Cristo nos chama ao Evangelho, queridos, Ele está nos chamando para uma vida de um andar em conformidade com os passos de Cristo. Cristo nos está chamando para pensarmos como Ele pensa, para falarmos como Ele fala e para andarmos como Ele andou nesta vida. Assim é o chamado de Cristo, o que pressupõe, queridos, ao respondermos positivamente a esse chamado, pressupõe que houve arrependimento das nossas vidas e consequente, de fato, vida seguindo a Cristo, que na verdade era o que próprio João Batista já havia iniciado aqui a sua pregação no verso 4, pregando o arrependimento, ou como o próprio Cristo pregou também no verso 15, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é somente a partir de um verdadeiro arrependimento de vida, arrependimento dos nossos pecados,
é que é possível ao homem se colocar exatamente atrás de Cristo para seguir exatamente os seus passos. Este é o chamado, este foi o chamado de Cristo Jesus aos seus discípulos, portanto, este é o chamado de Cristo para as nossas vidas hoje, para a sua vida hoje. Arrependa-se dos seus pecados e siga exatamente os passos de Cristo Jesus. Feito isso, queridos, e aqui está a consequência deste chamado lá nas palavras de Cristo, ou as promessas quanto a este chamado, ou o prêmio quanto a este chamado, quando ele diz assim na parte final do verso 17, vinde após mim, vinde agora, imediatamente, e eu vos farei pescadores de homens. E aqui nessas palavras de Cristo, Cristo está usando, queridos, de uma figura importantíssima neste contexto antigo, aonde esta profissão dominava parte da sociedade de Israel, aonde ele chama aqui, como nós dissemos, uma das curiosidades, pescadores. Jesus aproveita esta qualidade desses homens e traz a seguinte figura: vos farei pescadores de homens. E aí não é difícil entender o significado do que Cristo está trazendo aqui, ainda mais para mim hoje, queridos. Para mim hoje foi especial, porque eu estive hoje no enterro do pai do reverendo Ricardo, um pescador das antigas de Arraial do Cabo. E lá foi falado muito sobre isso, né? Vários pescadores estiveram lá e falavam exatamente do prazer que o seu Adalto tinha de pescar uma anchova na Praia Grande em Arraial do Cabo. Como que ele se alegrava com isso. Como que ele convidava as pessoas, os pastores lá da igreja, para poder pescar com ele. E é mais ou menos isso que Cristo quer trazer aqui com esta figura. Cristo está nos remetendo à alegria do pescador quando ele fisga o seu peixe. Quem gosta disso sabe exatamente do que eu estou falando, de ir num barco, de ir nas pedras, seja o que for. Não há alegria maior para um pescador quando a sua linha puxa, e ele puxa de volta, e ele traz o peixe, ele consegue fisgar o peixe do mar, a sua alegria é transbordante, é indizível, é como um gol no Maracanã, uma alegria enorme. Mais ou menos nesse sentido, Cristo está querendo dizer: aqueles que responderem positivamente ao meu chamado, que virem imediatamente após mim, seguindo os meus passos, viverão alegrias indizíveis, que é exatamente, queridos, a alegria que nós teremos como cooperadores ou colaboradores desta obra de Cristo, de fisgar as almas perdidas deste mundo, trazendo-as à salvação do Evangelho. Que alegria maior pode haver no ser humano, ou no crente em Cristo Jesus, de perceber que ele está sendo usado por Deus para a sua mais preciosa obra. Queridos, nós estamos falando dos propósitos eternos de Deus, de resgate do homem pecador para reconciliar com o Pai. Obra esta que fez o Filho abrir mão de toda a sua glória, vir a este mundo, tornar-se como um de nós, se humilhar, a fim de resgatar pecadores e fazê-los adentrar a glória eterna com o Pai, reconciliando-os com o Pai. Cristo está dizendo aqui que Ele fará de nós, fará destes discípulos, pessoas que participarão deste privilégio de cooperar com tamanha obra desde a eternidade, e veremos os pecadores desta vida sendo salvos, assim como foi conosco, queridos. Como não nos lembrarmos da nossa vida do passado, entregues à nossa própria ignorância, e hoje temos vivido a beleza do Evangelho, a plena salvação que Cristo nos dá.
que alegria maior haverá no nosso coração de participarmos desta obra e de colhermos os frutos daquilo que o Senhor tem nos capacitado se andarmos nos passos de Cristo Jesus. Que privilégio é o nosso. Dito isso, queridos, um outro detalhe aqui que nós precisamos observar, que chama-nos a atenção, que salta-nos aos olhos nesse texto, é a pronta resposta destas duas duplas de irmãos. Você percebeu, queridos, que há da parte desses homens, diante do chamado de Jesus, uma pronta resposta. No verso 18, a despeito da primeira dupla de irmãos, é dito, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Imediatamente deixaram as redes e o seguiram. E esta figura das redes, instrumento do trabalho desses pecadores, significa para nós nada mais, nada menos do que as nossas preocupações com esta vida. Quantos crentes, quantas pessoas têm procurado vir ao Evangelho, mas trazendo consigo como prioridade a sua própria vida, as suas preocupações. Não é isto, queridos, que nós temos aqui como exemplo da pronta resposta desses discípulos. Eles deixaram as suas redes, deixaram a sua própria vida, as suas preocupações, o sustento da casa deles, porque eles apenas olharam para Cristo e responderam ao Senhor. E aí, como não citar o texto clássico, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas, as demais coisas vos serão acrescentadas. Porém, queridos, se na primeira dupla de irmãos foi dito que eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram, há uma pequena mudança na pronta resposta da segunda dupla, que é o que nós temos no verso 20, a despeito de Tiago e de João. Verso 20, e logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, e seguiram após Jesus. Queridos, o que nos chama a atenção aqui, a resposta que é um pouco diferente da primeira dupla, é este acréscimo de que eles deixaram também o seu pai Zebedeu. E Marcos faz questão de citar isso aqui. Isso aqui nos chama muita atenção. E o fato de deixar o pai Zebedeu implica, digamos assim, algo um pouco a mais do que aconteceu com a primeira dupla. A primeira dupla deixa o trabalho, e a segunda dupla deixa o trabalho e o seu próprio pai. Em que sentido, queridos? No sentido em que o próprio Cristo Jesus, em outro momento, radicalmente ele exortará os discípulos da seguinte forma: é impossível receber o reino de Deus, receber a Cristo Jesus, para aqueles que não deixarem pais, mães, filhos ou campos. O que nos dá o sentido aqui de uma vida plena, total. Não há nada na minha vida que esteja à frente de Deus. Nem a minha própria família, nem a minha própria família. Pastor, talvez isso não seja pesado demais, queridos. Quem pensa assim, eu diria que de certa forma tem sido influenciado por um pensamento deste mundo, que hipervaloriza as coisas terrenas, em detrimento do Deus de toda a glória, esquecendo-se que é o Deus de toda a glória quem nos estabeleceu como família. Foi Deus quem nos deu a nossa família e a nossa casa. Como que nós colocaremos estas coisas, com quanto tem um significado enorme para nós, como que colocaremos estas coisas acima de Deus? A se entendermos o quão digno é o Senhor de toda a glória, que nos dá tudo, que é soberano sobre todas as coisas, entenderemos sim que a prioridade, que o número 1 da nossa vida é o Senhor, o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas, ou todas as coisas,
é o Senhor que nos tem acrescentado, é o Senhor quem nos tem abençoado, é o Senhor quem nos tem agraciado nesta vida. Dito isto, queridos, vamos aqui para a parte final, que é os versos 21 e 22, aonde nós vemos agora Cristo, após chamar os discípulos, nós vemos Jesus Cristo de fato iniciando o seu ministério agora através daquilo que será algo marcante na sua vida ministerial, a pregação do Evangelho, ou como dito aqui, o ensino. Verso 21, depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Cristo Jesus aqui está trazendo para os seus discípulos, principalmente aqui para essas duas duplas de discípulos, o seu exemplo de vida religiosa, o seu exemplo de vida devota. E o que ele faz aqui na cidade de Cafarnaum, no sábado, que nos remete ao nosso domingo, o domingo do Senhor, dia de culto. Aonde que Jesus Cristo está no dia de culto, que é o sábado aqui? Aonde Cristo está? Na sinagoga. E ele está ensinando. Queridos, esse breve e simples verso, ele quebra aquela ideia terrível dos nossos dias, dos chamados desigrejados, daqueles que se contentam em ficarem em casa e dizer o seguinte: eu não preciso da igreja, eu preciso de Deus, e Deus está comigo, eu sou a igreja. Queridos, não é bem por aí. Conquanto seja um fato de que Deus está conosco todo o tempo na nossa casa, que o nosso culto, inclusive, deve ser um culto que perpassa as quatro paredes da igreja. O nosso culto é a vida toda. Contudo, queridos, nós temos amplamente na Escritura um chamado para que os irmãos estejam congregados, estejam no lugar de culto, no lugar de adoração, no lugar de ensino. E aqui é interessante que quando nós temos aqui a figura da sinagoga, a sinagoga ela representa para nós hoje muito mais a escola bíblica dominical do que o culto. O culto aqui, ele era realizado principalmente no templo, e nós veremos que Jesus, vez ou outra, estava em Jerusalém no templo, a cultuar ao Senhor. E nas sinagogas, o rito da sinagoga, ele muito mais envolvia o ensino. Interessante, não é verdade, queridos? Porque o que tem de crente que gosta de ir no culto, mas na escola bíblica dominical, ele foge. Interessante, queridos. Jesus Cristo começa o seu ministério na sinagoga, no lugar de ensino, no lugar de aprender, no lugar de ensinar. E é isso que Jesus Cristo faz e traz como exemplo aos seus discípulos. Ele começa efetivamente o seu ministério ensinando, pregando o Evangelho. E aí no verso 22 nós temos aqui, para encerrar a nossa reflexão de hoje, algumas outras curiosidades. A primeira: maravilhavam-se da sua doutrina. E o termo maravilhavam-se aqui no original em grego significa, queridos, sair de si, perder os sentidos. Ou seja, a expressão aqui significa que de fato eles ficaram abismados com o ensino de Jesus. Eles ficaram perplexos. Eles ficaram assustados com o ensino de Jesus Cristo. Mas pastor, não nos é dito aqui nada acerca desse ensino. O que de tão maravilhoso Jesus Cristo ensinou aqui, queridos? Marcos só nos diz uma coisa: porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas, mestres da lei. Porque os ensinava como quem tem autoridade. O termo original autoridade, na verdade, ele é um termo duplo, que ele fala de uma autoridade moral. E isso faz toda a diferença no texto. Eu diria até mais: se você tiver uma caneta, um lápis aí, você poderia até escrever aqui, ó: maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade moral, e não como os escribas. A autoridade moral faz mudar todo o sentido do texto, queridos, porque nos remete àquela ideia de alguém que ensina, mas que ele mesmo vive o seu ensino. Diferente, infelizmente, queridos, de muitos
pastores e líderes hoje que pregam até bonito, já viu? Olha, pastor fulano de tal, tem uma pregação tão bonita. Engraçado, se você olhar para a vida dele é toda torta. A vida de alguns não condiz absolutamente nada com aquilo que ele prega. A autoridade moral nos remete àquele que prega poderosamente e que a sua vida, a sua conduta, palavras, pensamentos e atitudes correspondem exatamente com aquilo que ele prega. E por fim, queridos, ao comparar com a vida dos escribas, nós veremos mais à frente que Jesus comumente traz a figura de escribas e fariseus com uma religiosidade hipócrita. Você deve se lembrar, a gente vai chegar em alguns textos mais à frente, aonde Cristo comumente remete a vida destes grupos de religiosos com uma vida religiosa hipócrita, e que traziam falsos ensinos, distorcidos da verdade. Então esta parte aqui também nos remete que Cristo pregava a verdade. E aqui está a maravilha. A maravilha desses homens, ela também pode ser entendida nesse sentido, de que a verdade que Jesus pregava, a fidelidade com que ele expunha as Escrituras, remetia essas pessoas a observarem exatamente o cumprimento, ou seja, elas passavam a entender. Porque era comum nesse tempo, e isso inclusive se reproduziu muito na história dos católicos, quando o entendimento da Escritura era um entendimento restrito ao sacerdote, e o povo nada sabia. Por isso que na história da igreja, houve por séculos aquela ideia de que os membros, as pessoas, os fiéis, não podiam ter acesso à Escritura, porque eles eram incapazes de compreender. Então, apenas o sacerdote, o padre, tinha a Escritura, ele lia, explicava, e explicava, às vezes de uma maneira muito sucinta. Então, a ideia que nós temos aqui é que Cristo passou a fazer essas pessoas compreenderem. E aí os textos do Antigo Testamento, principalmente naqueles que remetiam à vinda do Messias, passavam a fazer sentido para eles. Então eles se maravilhavam, entendendo, agora compreendendo o ensino, a lei, os profetas, o Evangelho. Cristo nos dá isso hoje, queridos. Cristo nos tem dado isto hoje, com autoridade, revelando-nos a verdade do Evangelho, com a sua própria vida, testemunhada aqui por sua palavra. Por isso, queridos, que é tão importante e necessário que tomemos esse livro aqui como, de fato, a palavra de Deus para a nossa vida, como a verdade, como bom ensino, para que tudo nesta vida passe a fazer sentido quando olhamos a vida com os óculos da palavra de Deus, com as lentes da palavra de Deus. É por isso, queridos, que os crentes, no meio das tormentas que nós temos vivido nesses dias, de tantas mortes, os crentes não se desesperam, aqueles que têm conhecido a verdade do Evangelho, porque para eles esse mundo, a corrupção desta vida, a maldade dessa vida faz todo sentido quando nós olhamos para essas coisas segundo a Escritura, porque temos percebido o cumprimento da sua palavra, e aí muito mais maravilhamos-nos no Senhor, por aquilo que Ele trouxe para nós, por aquilo que Ele nos tem ensinado, por aquilo que vai fazer lá na frente, vai trazer conforto e consolo ao nosso coração. Deixa eu falar de maneira bem prática, queridos, bem direta. A morte dos nossos amados no Senhor não nos farão terrivelmente cairmos em tristezas profundas, porque entendemos que Deus tem os seus propósitos, e segundo as suas doces promessas, brevemente estaremos todos reunidos por toda a eternidade
para a glória de Deus Pai. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.